Olá! A autorização para terceirizar todas as áreas da atividade produtiva começará a ser discutida pelo plenário da Câmara em abril. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, deputado Eduardo Cunha, que garantiu que isso vai acontecer mesmo que a proposta não seja votada pela Comissão de Constituição e Justiça. A proposta do ex-deputado Sandro Mabel teve uma tramitação extremamente tumultuada na CCJ, com debates acirrados entre sindicalistas e representantes do empresariado. O projeto foi considerado uma das prioridades da Confederação Nacional da Indústria em 2014. A entidade tem uma pesquisa que mostra que 54% das empresas industriais utilizam serviços terceirizados e 46% delas teriam sua competitividade prejudicada caso não fosse possível utilizá-los. A terceirização é o tema desse Brasil em Debate, programa da Rádio e da TV Câmara, e os nossos convidados são o relator da proposta, deputado Arthur Oliveira Maia, do Solidariedade da Bahia, e Daniel Almeida, do PCdoB, também da Bahia. Deputados, a CCJ ficou praticamente conflagrada durante todas as discussões dessa proposta. A situação econômica do país mudou bastante, a gente está no momento que o país corre o risco de ter até uma recessão econômica. As empresas estão realmente numa situação crítica, com risco de desemprego. A gente tem um pacote aí que tende a aumentar o custo das contratações. Eu gostaria de saber se isso vai atenuar, vai facilitar a tramitação dessa proposta. Deputado Daniel Almeida, o que o senhor acha? Olha, eu acho que não, Vânia. Eu considero que deveríamos continuar fazendo o debate na comissão. A comissão é o espaço mais apropriado para a negociação, para dirimir dúvidas, para fazer ajustes, para ouvir os diversos segmentos interessados, e é evidente que não chegamos ainda a um consenso sobre a votação dessa matéria. Portanto, eu penso que há uma precipitação inconveniente trazendo o projeto para deliberação no plenário. Nós podemos ter esse conflito no plenário. E também não considero que, em função do ambiente econômico difícil, justifique essa pressa. Nós temos um ambiente econômico difícil, um ambiente político também de grande dificuldade, e nós vamos pautar no plenário um tema tão controverso, com tantas divergências ainda, me parece que não é conveniente. Deputado Arthur Maia, o senhor acha que essa proposta pode ajudar o país a melhorar essa situação econômica que hoje parece bastante preocupante? Olha, Vânia, com todo respeito à opinião do Daniel, é um dos deputados da Bahia que mais nós baianos nos orgulhamos de ter aqui na Câmara, um companheiro extremamente querido. Mas eu, de fato, não concordo com essa opinião, porque se tem um projeto que está exaustivamente, debatido aqui na Câmara, é esse relativo à proteção do trabalhador terceirizado. Esse é um projeto de 2004. Então, ele passou primeiro pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, teve um substitutivo, depois na Comissão do Trabalho teve outro substitutivo. Quando ele estava para ir para a CCJ, em função da importância do tema, foi criada uma comissão especial que trabalhou durante quase um ano, ouvindo sindicalistas, trabalhadores, o setor produtivo, e o deputado que foi o relator, o deputado Roberto Santiago, ele apresentou um novo relatório, um novo substitutivo que foi aprovado. Isso já trazia vários pontos de consenso. E aí eu virei o relator do projeto na CCJ. A partir daí, nós desenvolvemos um trabalho, ouvimos os segmentos, avançamos no burilamento desse projeto. E quando ele estava próximo a ser votado, o ministro Gilberto Carvalho, isso aí eu estou falando do ano de 2011, 2012, o ministro Gilberto Carvalho pediu para que nós fizéssemos uma nova rodada de negociações. Durante julho de 2012, durante o recesso parlamentar, eu fiquei permanentemente aqui em Brasília. Todas as centrais sindicais, todos os segmentos importantes da classe patronal, 7 ministérios, passamos o mês inteiro debatendo esse projeto e avançamos bastante na formatação desse projeto. Quando foi ser votado na CCJ, de uma maneira até bastante virulenta e pouco
pouco proporcional e pouco condizente com a democracia, alguns sindicalistas chegaram a impedir, com ações físicas, que o projeto fosse votado na CCJ, o que suscitou que o então presidente Henrique Eduardo Alves avocasse o projeto para o plenário. O que é que tem de novidade de lá para cá? O tema central desse projeto, o assunto neural desse projeto, é a questão da atividade meio e da atividade fim. Pois, deputado, deixa eu só interromper o senhor, só para explicar para quem está assistindo, para relembrar um pouco esse projeto. Ele regulamenta, como o senhor começou dizendo, né? Ele regulamenta a contratação do trabalhador terceirizado e ele permite, até hoje, só se pode contratar terceirizado o que não é atividade fim da empresa. Esse projeto permite que se contrate tanto o trabalhador para realizar a atividade fim, quanto a atividade meio. É isso? Pronto, agora o senhor pode continuar, só para quem está em casa entender melhor. É porque é impossível. Eu tentei isso do Oiapoque ao Chuí, ouvindo as maiores autoridades em direito do trabalho do Brasil. Ninguém consegue definir com precisão o que seja atividade meio e atividade fim. Então isso cria uma incerteza tamanha dentro das relações de trabalho, de contratação, que as empresas estão sendo multadas de maneira absurda pelo Tribunal Superior do Trabalho, simplesmente porque não há nenhuma segurança jurídica. Tanto é assim que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, isso há cerca de um ano atrás, através de uma decisão do ministro Luiz Fux, proibiu que o Tribunal Superior do Trabalho utilizasse essa distinção de atividade meio e atividade fim, que foi uma criação do próprio Tribunal Superior do Trabalho em outras épocas e que não foi votado nunca aqui nessa casa. Então, o ministro Fux disse, olha, isso aí está proibido de ser usado. O próprio Supremo Tribunal Federal, através do seu ministro Ricardo Lewandowski, tem solicitado ao presidente da Câmara que esse projeto seja votado o mais rapidamente possível, porque o próprio Supremo não quer ficar legislando e, portanto, tomando uma tarefa da Câmara, o que é um princípio elementar da nossa organização política. Mas, Arthur, você há de convir que há uma dúvida mesmo sobre a atividade meio, atividade fim, onde tem o limite de uma e de outra. Nós não deveríamos exatamente nos debruçar sobre esta definição, fazer um debate sobre essa definição, porque senão nós vamos ficar o salve-se quem puder. Nós vamos fazer a liberalização geral. A realidade demonstra que o trabalhador terceirizado, que é objeto hoje desse debate, é real, todas as empresas fazem isso, mas o trabalhador terceirizado tem uma remuneração menor, sofre mais com acidentes, tem proteção previdenciária também com maior descuido na sua proteção, no pagamento, na cobertura previdenciária, né? Tem uma proteção de organização sindical também inferior, portanto, terceirização no Brasil é sinônimo de precarização. Esse é um fato objetivo. O que nós deveríamos fazer? Definir com mais clareza o que é atividade meio, o que é atividade fim, e aí fazer sim a regulamentação daqueles que estão submetidos à legislação de empresas terceirizadas, de atividade terceirizada, e aqueles que são próprios da empresa. A ideia é que não haja essa diferença, pelo que eu estou entendendo do que o deputado... Já que tem dificuldade, uma liberalização geral. É sempre o argumento que é trazido pelos que são contra o projeto, de que a terceirização, ela precariza o trabalho. Ora, meu Deus, não pode ser diferente. Simplesmente, Vânia, porque nós temos hoje 12 milhões e meio de trabalhadores terceirizados no Brasil e não existe nenhuma regulamentação para esse trabalhador terceirizado. Então, em qualquer lugar do mundo onde tem terceirização, existem uma série de pré-requisitos, de exigências para que uma empresa funcione como terceirizada. Aqui no Brasil não existe, e é o que está na lei. Essa lei que nós fizemos, que estamos fazendo, o nosso relatório, ele cria vários conceitos que limitam a possibilidade de uma empresa funcionar como terceirizada e dá uma série de garantias ao trabalhador. Vou citar algumas. A partir de agora, só um minutinho, porque isso é um fato substantivo da lei. A partir da lei, nós teremos que ter empresas que sejam específicas, empresas especializadas para realizar aquele trabalho. A empresa ela não pode ser mais aquela empresa genérica que faz tudo. Segundo ponto, a empresa tem que ter objeto social único. Terceiro, a empresa, para fazer, a partir da lei, um contrato de terceirização, ela tem que depositar 6% daquilo que recebe
para que, ao final, sejam pagos todos os trabalhadores, o que é uma novidade, porque o que mais acontece hoje é o trabalhador terceirizado, porque hoje qualquer empresa pode ser terceirizada, não tem nenhuma estrutura, não há nenhuma fiscalização, o sujeito, a empresa dele quebra, vai embora, deixa todo mundo ao Deus dará. Com a lei isso acaba, isso deixa de existir, porque tem 6% do que tudo que se recebeu numa conta vinculada. Mais do que isso, nós teremos a obrigatoriedade do tomador de serviço de fiscalizar se o terceirizado que ele contratou está pagando todas as obrigações ao seu empregado. Se assim não fizer, ele se transforma em responsável solidário. Mas, Arthur, então, sobre isso, tudo isso é muito importante para o trabalhador. sobre isso nós temos absoluta concordância. O Arthur Maia fez um esforço grande de ampliar o leque de proteção para os terceirizados. Há avanços importantes nesse debate que ainda, na minha opinião, não se encerrou, sem dúvida alguma. Agora, tem pontos centrais. Esse da atividade meio e da atividade fim. Por que a gente não faz tudo isso para a atividade meio? Isso seria um avanço extraordinário, tenho concordância. Mas esse é um ponto central. Outro ponto central que não encontramos ainda no consenso sobre a representação. Empresa especialista, quantas negociações acontecerão numa montadora de automóveis se nós fizermos isso e se não tiver limite para atividade meio e atividade fim, não é? Tanto do ponto de vista patronal quanto do ponto de vista dos trabalhadores. Para o patronal, mesa de negociação permanente com vários setores especializados na terceirização, com diferenças de remuneração e de direitos que podem surgir daí, isso potencializa conflito. Para a atividade sindical laboral, uma fragmentação. Os trabalhadores não terão a força necessária para sentar na mesma mesa dentro de um ambiente de trabalho que é comum, não é? Ou seja, há uma fragmentação. E há a responsabilidade solidária ou subsidiária, tem diferença. Boa parte de empresas terceirizadas, não são todas, deixa de cumprir obrigações trabalhistas, obrigações até de remuneração, não é? E a empresa contratante não se responsabiliza solidariamente. Deputado Arthur Maia, eu vou pedir para o senhor aguardar um minutinho, a gente volta com as respostas do deputado Arthur Maia ao deputado Daniel Almeida. Até lá. O Brasil em Debate está de volta, hoje discutindo terceirização com os deputados Daniel de Almeida, do PCdoB da Bahia, e Arthur Oliveira Maia, do Solidariedade, também da Bahia. No último bloco, o deputado Daniel Almeida colocou uma série de questões, as objeções que ele tem ao projeto, que é relatado pelo deputado Arthur Maia. E eu gostaria de retomar uma questão. Eu sei que o deputado Arthur Maia vai responder todas as questões, mas eu gostaria que o deputado deixasse claro, por favor, essa questão do que é atividade meio, do que é atividade fim e o que o projeto estabelece. Olha, Vânia, é muito difícil, porque ninguém conseguiu até hoje definir o que é atividade meio e fim. É justamente por conta disso que estamos vivendo esse problema da insegurança jurídica causado pela terceirização. Mas uma fábrica de sapato. Não, claro, veja só. Primeiro que essa distinção entre atividade meio e fim só existe no Brasil. Não existe em nenhum outro lugar no mundo. É a primeira coisa. A segunda coisa é que foi uma criação do Tribunal Superior do Trabalho, lá atrás, década de 80, 90, quando eles criaram, através da súmula 331, essa noção de que a empresa poderia terceirizar atividades meio, que são aquelas que, vamos, por exemplo, porque é tão difícil, limpeza, segurança e tal, mas não poderia terceirizar as atividades fim, que são aquelas inerentes à sua própria atividade. Isso, falar é fácil, mas fazer é que são elas, porque realmente, com a complexidade da economia, é muito difícil você dizer o que é atividade meio e atividade fim. Acontece que esse conceito, ele de tão impreciso, tem causado tantos problemas, mas o mais grave é justamente o que nós colocamos no nosso parecer e que depois foi tomado como mesmo argumento pelo ministro Fux no Supremo Tribunal Federal. É de que essa distinção de que pode terceirizar a atividade meio, não pode terceirizar a atividade fim, é uma interferência indevida na livre iniciativa. A nossa Constituição, no seu artigo 2º, ela parte do pressuposto de que nós vivemos em uma economia de mercado
e que é livre a cada um empreender da forma que achar melhor. Ora, o empresário ele não pode deixar de cumprir as suas obrigações sociais, de pagar as suas obrigações trabalhistas, o imposto, de deixar de obedecer às regras que ele está submetido, mas dizer o que é que ele pode, como é que ele vai fazer a produção dele, não é obrigação do Estado. Então, é nesse sentido que está prevalecendo a decisão do ministro Fux. E é nesse sentido que nós sempre dizemos, não dá para definir o que é atividade meio e atividade fim, porque ninguém sabe o que é isso. Esse é o primeiro ponto. A segunda questão que o deputado Daniel Almeida traz é uma preocupação que eu também tenho e que eu espero que possamos burilar o parecer para chegar a um entendimento na frente. Esse é o grande drama. Realmente, os sindicatos têm receio de que com a terceirização mais ampliada, haja, ou melhor, ampliada não, porque ela já não acredito que o projeto vai aumentar a terceirização, mas ela legalizada vai aumentar o número de sindicatos e, portanto, os sindicatos atuais vão perder a sua base de filiados. Ora, isso é importante, mas mais importante do que isso é a garantia de que o trabalhador receberá todos os seus direitos. Mas estamos tentando construir uma solução em torno disso, uma solução que garanta ao sindicato não ter uma modificação substancial na sua base. O terceiro ponto que ele se refere, que diz respeito à responsabilidade solidária ou subsidiária, é o seguinte: o responsável solidário, ele responde juntamente com o terceirizado, o tomador e o terceirizado respondem junto pela obrigação do trabalhador. Na subsidiária, primeiro responde o terceirizado. Se ele não tiver condição de pagar a obrigação trabalhista, aí é chamada a lide o tomador de serviço. Nós propusemos, dentro do projeto, de acordo com os trabalhadores, com as centrais sindicais, uma solução que realmente resolve esse problema. Como é que é? É o seguinte, a relação de terceirização começa com a responsabilidade subsidiária, ou seja, quem tem que pagar todas as obrigações trabalhistas é o terceirizado. Mas acontece que essa condição de subsidiariedade só se sustenta se o tomador de serviço não fizer a fiscalização permanente de tudo aquilo que é devido ao trabalhador. Então, se ele paga ao terceirizado e o terceirizado deixa de pagar ao trabalhador, ele tem que cobrar mensalmente, na hora de pagar a fatura do mês subsequente, para ver se o terceirizado pagou tudo aquilo. Se ele não pagou, o que é que acontece? O tomador de serviço ele tem direito de reter a fatura do terceirizado e pagar diretamente ao trabalhador. Portanto, não há nenhum prejuízo para o trabalhador. Nenhum prejuízo. Essa é uma questão que está plenamente superada no projeto. Esses são temas centrais para definir o conceito, o conteúdo do projeto. Primeiro é atividade meio e atividade fim, no formato que está posto no projeto, nós vamos ter uma situação... Não, no projeto a gente tira tudo de atividade meio, deixa de existir. Isso, no formato do projeto que nivela tudo, não há distinção entre esses dois campos, nós podemos ter uma situação num banco que não tem bancário. Ele pode terceirizar tudo, terceirizar a vigilância, o serviço de informática, o serviço de caixa, enfim, todas as atividades de compensação, tudo poderia ser terceirizado, ou seja, deixaria de ter bancário num banco. E a legislação protetiva do bancário especificamente deixa de existir. Não deixaria de existir. A jornada de trabalho especial e coisas assim. Exatamente. Essa circunstância pode efetivamente acontecer protegido pela lei. Isso significa perda de direito daquilo que foi conquistado historicamente, por exemplo, com bancários, mas poderia com outras categorias. A indústria automotiva já passa por um processo de aprofundamento, de terceirização, que fragmenta, tira força e perde direitos históricos dos trabalhadores. Então, portanto, esse é um caminho perigoso. A Justiça do Trabalho tem se debruçado sobre essa questão. As pessoas dizem, não, se tiver um direito negado, recorre à Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, você sabe, é muito eficiente, mas o tempo para resolver uma questão é um tempo muito longo. E a grande maioria daqueles que recorrem à Justiça do Trabalho não recebe integralmente o direito que foi negado. Acaba fazendo um acordo no meio do caminho, porque o tempo é muito longo, e deixa de receber alguns direitos. A responsabilidade solidária e subsidiária, se os tomadores de serviço têm tanta segurança e um cuidado com as empresas que são contratadas,
por que não se responsabilizar logo de saída solidariamente? Mesmo porque acaba refletindo na identidade da empresa, na imagem da empresa. Quando uma terceirizada deixa de cumprir certas obrigações, normalmente a visibilidade maior na denúncia, etc., é para a empresa tomadora do serviço. Nós então, partimos sempre... esses são elementos assim, centrais, Arthur, que eu acho que a gente tem que buscar um caminho. Porque, tirando essas coisas, eu tenho condições de me associar integralmente ao conjunto. Olha, do que você de está outras dizendo mudanças aí, do que você positivas está que o dizendo Qual a aí, relatório vantagem produziu. da terceirização? Qual a vantagem da Olha terceirização só, dos para três, o deixa eu tomador de responder aqui serviço? rapidamente ao Daniel. Dos 3 pontos que você levanta, em relação a essa questão da subsidiariedade, você pergunta por que não começar logo com solidariedade? Pelo princípio da boa-fé. Você acredita que a terceirizada tem boa-fé. E ela Nessa relação de capital e trabalho, boa-fé. Não, mas eu parto sempre desse princípio. Então, essa empresa, ela começa com subsidiariedade, mas está sendo mensalmente e permanentemente fiscalizada pelo tomador de serviço, que tem todo o interesse de fiscalizar, porque ele sabe que se não fizer... Sinceramente, Arthur, eu não sei porque esse medo de ser solidário. Mas eu acho que esse ponto está bem resolvido. Ela se transforma automaticamente em solidária se houver, logo no primeiro mês, uma falha mínima que seja. A segunda questão, que é trazida aqui, a questão da base sindical, essa realmente eu penso que a gente pode evoluir para tentar trabalhar melhor. Agora, a atividade meio atividade fim, você fala porque não tem, pode ter bancos que não terão mais bancários. Essa visão apocalíptica é uma coisa que é colocada na discussão, mas que você não tem precedente em lugar nenhum do mundo. França, Inglaterra, Estados Unidos, Como esses você diz, países não tem terceirização todos... como no formato do Brasil. Como você diz, nesses países não tem terceirização no formato que tem o Brasil. Como assim? Lá, o banco contrata bancário para todas as atividades de bancários. Não, mas lá Não é? pode Não fazer tem- a terceirização que eles quiserem. E nesses países eu estudei profundamente, eles fazem a terceirização como querem. E nenhum deles deixou de ter bancário, deixou de ter trabalhadores da indústria, etc. Agora você me Deputado, pergunta então, qual é a vantagem da do tomador? terceirização. A economia, Vânia, é cada dia mais complexa. E essa complexidade impõe em subdivisões cada vez maiores da atividade do trabalho. Então, a empresa terceirizada, ela desenvolve um know-how e uma tecnologia que ela pode prestar aquele serviço de maneira mais eficiente, mais barata e, às vezes, em um nicho de conhecimento que só ela tem. É por isso que as coisas acontecem assim. Por exemplo, antigamente não existia esse serviço de call center como existe hoje. Não sei se as pessoas aqui já visitaram a empresa de call center, mas é uma estrutura extremamente complexa, não só de maquinários, de computadores, de toda uma parafernália de informática, como de treinamento dos seus empregados para prestar aqueles serviços terceirizados. Aí eles prestam a bancos, a grandes lojas, a empresas de distribuição de energia, etc. Então, a terceirização existe no mundo inteiro e cada vez mais, justamente porque a especialização do trabalho exige isso. E não tem sentido uma empresa como um banco, por exemplo, ter que desenvolver uma tecnologia enorme em um nicho de call center que hoje representa uma nova categoria profissional, quando a atividade dela é uma atividade financeira. Isso vale também para a indústria, isso vale para vários outros Mas setores. para esse setor nós já podemos fazer, Arthur. Vigilância, serviço médico, esse suporte na área de informática, que não são efetivas, são claramente atividades que não são Daniel, atividades se fins. o juiz tivesse o seu Isso pensamento... isso não as tem a coisas- menor dúvida. Se o juiz Isso é possível. tivesse um bom senso que você não tem... é disso que a gente a gente tá não tratando. estaria aqui com esse problema. O fato é que as empresas de call center estão quase todas quebradas. No estado de Goiás, os deputados lá têm me relatado, tem uma empresa de energia elétrica, que essa empresa de energia elétrica, por exemplo, está com uma dívida trabalhista que vai a várias vezes o seu patrimônio, justamente por conta desse tipo de coisa. Contratou um call center, o pessoal botou todos os servidores do call center como numa faixa lá de pagamento de salários, porque era terceirizado e etc., e não aceitaram que terceirizasse o call center, e a empresa hoje é absolutamente falida. Então, esse nível de falta de segurança jurídica está afetando profundamente os mais diversos Quer dizer, setores da alguma economia. legislação precisa, né, deputado A legislação Almeida? precisa. É o que eu disse aqui anteriormente. Grande parte daquilo que se produziu no relatório do Arthur, e eu reconheço o esforço que ele fez de dialogar amplamente, nós temos absoluta concordância. Mas
aquilo que diz respeito à proteção daqueles terceirizados identificados como tal. Abrir caminho para tudo ser terceirizado, nós vamos reforçar a precarização que ainda verifica-se hoje. Olha. Ao invés de proteger aqueles que já são identificados como próprios para a terceirização, nós vamos abrir uma frente de precarização muito mais ampla. E nós temos que reconhecer, Arthur, você sabe disso, é advogado e militante político e vínculos com os movimentos sociais, né, sabe que tem um lado frágil nessa relação, que é o trabalhador. Nós evoluímos bastante, mas temos muito ainda a caminhar na proteção do direito dos trabalhadores. Nós falamos de boa-fé, tem muitos empresários de boa-fé, mas se não tiver a proteção legal, a justiça do trabalho, uma vigilância permanente, uma legislação precisa, nós sabemos que temos ainda situação de trabalho escravo no Brasil, de precarização, etc. Eu sei, olha só, eu não tenho dúvida disso. Não podemos fragilizar esse lado. Nós, parlamentares, às vezes nos queixamos muito de que o judiciário tem legislado em nosso lugar. Esse tema da terceirização vai acabar chegando nesse ponto, porque esse tema está aqui há 11 anos e agora o Supremo já tomou decisão. Não pode existir atividade meio, atividade fim. Não pode existir isso como critério para punir ou regulamentar as relações de trabalho. Ou nós construímos uma lei reconhecendo que atividade meio, atividade fim, essa distinção é inconstitucional, e avançamos para construir uma lei que dê segurança jurídica ao trabalhador, que possa dar ao sindicato a preservação da sua condição, pelo menos atual, para que não haja uma fragmentação. Se nós não partimos do pressuposto de que temos que mudar, porque isso é inconstitucional, e construir uma lei que seja moderna e capaz de atender aos empresários e aos trabalhadores, mais uma vez, Daniel, nós vamos ficar superados pelo trem da história, atropelados pelo trem da história, porque o Supremo Tribunal Federal vai regulamentar a terceirização apenas dizendo que está proibido atividade meio, atividade fim, e nenhum dos ganhos que os trabalhadores conquistaram no nosso parecer vai prevalecer. Então, eu acho que a gente tem a obrigação e a responsabilidade com o Brasil, com essa casa, com a nossa obrigação de legislar, de apresentar ao Brasil um instrumento moderno que regulamente as relações de terceirização, sabendo que o Supremo Tribunal Federal não vai admitir, porque já demonstrou isso com clareza, a atividade meio, atividade fim como traço distintivo. Mas, obviamente, que esse projeto ainda está a ser votado. Nós, como relator, estamos totalmente abertos para a negociação até o último momento possível, tendo como base central desse debate que é impossível, até como eu já disse aqui, por essa posição do Supremo com a qual eu concordo, é impossível a gente manter esse viés de distinção entre atividade meio e atividade fim. As outras questões, obviamente, todas elas são passíveis e eu me alio a você sabe disso, nesse interesse, nessa boa vontade da gente construir uma legislação que proteja o trabalhador, que proteja o sindicato e dê competitividade à indústria brasileira. Muito obrigada, deputado Arthur Maia. Muito obrigada, deputado Daniel Almeida. O Brasil em Debate termina aqui. Se você quiser rever ou reproduzir esse programa, é só ir à nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Eu agradeço a sua audiência e te convido a estar conosco em nossas próximas edições. Até lá.